Quando eu vim morar na Espanha, eu achava que eu iria apenas mudar de país e que eu manteria ali todos os meus costumes, de quem eu era, com a minha vida ali no país. E ao me mudar, eu acabei me deparando com uma nova Ivânia e através dessa nova Ivânia vieram novos hábitos com que fizeram com que mudasse um pouco a minha versão de quem eu era no Brasil antes da Ivânia. Então eu diria que existe um antes e depois de Espanha na minha vida. Eu vou citar alguns hábitos que eu comecei a fazer desde que eu moro aqui na Espanha. E alguns, né, pode ser que você se identifica ou não. A primeira delas foi, eu comecei a andar muito mais a pé. No Brasil, eu resolvia tudo de carro, de aplicativo, né? No caso, eu não tinha carro no Brasil. Porém, qualquer coisinha já era motivo ali de eu pedir um Uber. E aqui não, aqui eu resolvo absolutamente tudo a pé. Chega a um ponto de eu olhar, quanto é daqui até o lugar que eu preciso ir a pé, de ônibus. Então, suponhamos que em transporte público dá 13 minutos e a pé eu gasto 20, eu prefiro ir a pé. Então acaba virando já costume. E já me deparei diversas vezes de eu descer, né, até 2 paradas antes quando eu não tinha tempo de treinar, agora não, agora eu já tenho uma rotina, né, de treino, mais cardio, bem ativa, então eu não preciso de fazer isso, mas antes quando eu não fazia, eu chegava a andar meia hora, 40 minutos a pé, sem nenhum problema. Então o que isso impactou na minha vida, né? Impactou que no começo, né, entrou mais cansaço e uma rotina mais puxada do que a que eu tinha no Brasil. E hoje eu entendo que as pessoas daqui, elas têm uma vida mais ativa do que normalmente a gente tem no Brasil. Não estou falando de quem treina, tá? Que tem aí uma rotina saudável. Eu estou falando de dia a dia. Aqui a rotina deles é mais ativa do que a nossa e foi um hábito que eu adaptei. Segundo tópico, vamos colocar aí fazer compra semanal e não mensal. Eu era do tipo, né, que fazia a compra por mês de tudo o que eu precisava. Isso veio de herança do meu pai, que ele fazia a compra mensal e assim esse costume foi passando para mim. Porém, aqui na Espanha, eu vou no mercado, por exemplo, toda semana. Normalmente eu vou no sábado, que é quando eu tenho mais tempo, eu gosto de ir com mais calma, mas quando eu tô com a semana bem assim, corrida, ou tenho um compromisso fim de semana, eu acabo passando ali, encaixando o supermercado durante a semana, mas não deixo de fazer uma compra semanal. O que mudou com isso? Que eu tenho um melhor planejamento do meu dinheiro e tendo melhor planejamento, eu evito, né, desperdício, então quase nada é descartado, né, jogado fora, a menos assim, por eu fazer compras por semana, se eu tenho muitos convites assim improvisados ou jantares, né, ou comer com alguém, tomar um café, então eu acabo deixando de comer o que eu já tenho em casa ou alguma fruta, o que seja. Mas as chances de estragar alguma coisa, elas foram assim reduzidas drasticamente. Então, uma vez que eu desperdiço menos coisas, sobra mais dinheiro para mim. Aprendi também a normalizar coisas que antes eu achava um absurdo, como o tão polêmico topless, que se você não sabia, aqui na Espanha é legalizado. Você não sabia? Pois agora você tá sabendo. E assim, talvez como você, quando eu cheguei, eu fiquei na praia assim, meu Deus, sem saber o que pensar, sem saber para onde olhar, sabe quando fica naquela situação assim de desconcerto total? Eu lembro até de uma situação que eu fui com meu ex-namorado, ele é espanhol, então chegando lá, na ocasião, ele ficava olhando para mim assim, a minha reação, né? E ele falava, não precisa você ficar com vergonha, aqui é normal. Mas ainda assim gera um leve desconforto. Então esse foi mais um choque cultural e aí a gente percebe que aqui o corpo ele não tem o mesmo peso que ele tem no Brasil. Tanto é que aqui
apesar, né, de que o nosso biquíni ele é tão assim, tem um peso tão grande para o europeu, apesar que agora a nossa cultura, né, latina, ela tá bem sendo desejada, vamos dizer assim, né, fora, né, da América Latina, ele ainda é visto como a coisa mais sensual. Inclusive, eu tenho uma cliente, ela me falou uma vez que eu falei, cara, mas por que que vocês, né, se chocam com o tamanho do nosso biquíni, sendo que vocês fazem topless, vocês estão ali com os seios de fora e a gente tá de biquíni. Ela falou que era pela questão da sensualidade. Elas pelo menos já estavam com tudo à mostra, a gente não. A gente, pelo fato de estar com o biquíni pequeno, ficava aquela coisa do imaginário. E o imaginário, ele tem mais poder do que para uma parte explícita ali exposta. Interessante seu ponto. E o topless, assim, foi um ponto que no começo me chocava muito. E eu entrei assim, muito assim, gente, mas tem criança na praia e tem mulher com peito de fora, o que é isso? E corta pra mim um dia, tendo aí a experiência de fazer o meu topless. Não me julguem, foi o que eu quis fazer e pronto. Não é uma coisa também que eu me sinta confortável, porque em fazer perto de pessoas conhecidas, né? Se eu tiver com um grupo de amigos, obviamente eu não farei, porque eu ainda tenho a minha cultura enraizada, que é errado eu estar ali, né, com os seios à mostra, com a parte do meu corpo à mostra, para quem tiver ali naquele espaço. Então, se eu tiver com pessoas do meu íntimo, como amigas, mulheres íntimas, ou com meu ex-namorado mesmo, como ele é espanhol, para ele não era um choque ver aquilo, pelo contrário, ele falava para mim, não precisa de você ficar com vergonha, porque ainda assim que eu estava ali, me gerava um desconforto, eu pensar, Ivani, o que você está fazendo? Isso tá errado, mesmo que seja em um lugar que seja assim, permitido, mas enfim, foi um dos hábitos que eu acabei adquirindo quando eu vim pra cá, foi entender que a cultura do outro, ela é apenas diferente da minha, não é que uma tá certa, outra tá errada, simplesmente são diferenças culturais. E você começa a questionar coisas que sempre achou normal. Outra coisa, aprender a ficar sozinha, de verdade, a ficar assim, confortável com a sua própria companhia, sabe? No Brasil, eu estava sempre cercada de gente, seja cercada de amigos, da minha família, de colegas de trabalho. Aqui não, aqui eu me vejo sozinha o tempo todo, sabe? Seja na hora que eu estou, né, fazendo as minhas atividades aí, seja na academia. Inclusive, vez ou outra não, na segunda-feira eu treino com uma amiga e nos demais dias a gente não tem a mesma rotina de horário, então cada uma vai em um horário, a gente vai adaptando, né? Eu vou adaptando meus horários de acordo com a minha jornada de trabalho, então com isso eu treino sozinha, eu almoço sozinha, tomo café sozinha, meu trabalho, eu tô sozinha, né? Mesmo tendo clientes ali na casa, eles saem na hora que eu tô limpando. Então aqui eu aprendi a ser sozinha. Aprendi a lidar com o silêncio e aprendi a diferenciar solidão de solitude. E o melhor, eu não confundo mais solidão com abandono. Que eu aprendi a desenvolver um olhar mais crítico sobre o dinheiro. Eu achava antes que ganhar em euro era enriquecer. Não enriquecer num ponto de ter ali, né, um dinheiro que você não precisa mais trabalhar, né, uma liberdade financeira nesse nível, mas eu pensei que eu ganhando em euro eu teria aí todos os meus problemas resolvidos, e não. Através do custo de vida, né, que a qualidade de vida que a gente tem aqui, ela também tem um custo, e o custo, reforçando, ele não é só financeiro, ele é emocional. Então, por isso, eu sempre friso a importância da saúde mental. Então, a saúde mental, ela é parte
do meu planejamento financeiro, tá? Então, quando eu coloco aí a mesma importância que eu tenho em pagar essa casa onde eu moro, eu pagar a minha psicóloga, ela tem o mesmo peso para mim, porque é aqui que eu moro, sabe? E se isso daqui não estiver bem, esse corpo para poder trazer esse dinheiro e fazer tudo isso acontecer, simplesmente não acontece. Aqui eu aprendi Aqui eu aprendi a parar de parcelar e a comprar tudo à vista. No Brasil, a gente tem a cultura de parcelar tudo, no máximo de vezes, tudo. Passa aqui. Eu lembrei de um filme, Os Devaneios de Black Boom, se não me engano, onde ela fala: quando eu era criança, eu via os adultos com um cartão de crédito mágico e o meu sonho era ter um desses cartões de crédito. Aí depois aparece ela adulta. Mal sabia eu que eu teria 12. Então eu era essa pessoa, eu era assim, a irresponsabilidade financeira ambulante. Gente, eu cheguei ao ponto, eu tive acesso a crédito muito cedo, porque o meu primeiro estágio era menor aprendiz na CDL. Para quem não sabe, é a Câmara de Dirigentes Lojistas, e é uma prestadora de serviço como se fosse o Serasa, sabe? Então, eu tive acesso, a gente tinha, com 16 anos, para vocês terem ideia, eu não era nem maior de idade, eu tinha cheque, sabe? Eu tinha... Então, imagina, uma pessoa irresponsável com acesso a cheque. Isso resultou em quê? 9 cheques sem fundos, nem com 18 anos a garota tinha. Então, depois, obviamente, eu limpei, porque eu era uma irresponsável com responsabilidade. Então eu fiz ali a bagunça e eu era inconsequente. Na verdade, não era irresponsável, eu era inconsequente, sabe? Eu pensei, eu vou comprar. Eu tenho aqui, eu contava com que o cheque e o cartão de crédito eram parte do meu salário. E com isso, eu metia ali as parcelas sem dó, como se diz, né? Parceladinho a gente compra o mundo e vai. Então, assim, isso me colocou em uma enrascada. Tem até um vídeo que eu falo aqui, né? Que, inclusive, quando eu estive no Brasil, eu acabei sujando meu nome novamente. Graças a Deus, eu negociei, tá? Já tá pago, não devo ninguém, tá? Então, assim... Aqui eu aprendi a ter mais responsabilidade com isso e eu procuro comprar as coisas à vista, né? Hoje, graças a Deus, eu não tenho nenhuma dívida, não devo nada. E até mesmo, por exemplo, aqui, por a gente não ter acesso a crédito, né? Pelo menos enquanto você não tem um contrato de trabalho, que foi o meu caso, que eu fiquei irregular, né, durante 5 anos e meio, então eu aprendi a ter mais disciplina com o meu dinheiro. Eu quis comprar um notebook, só que a gata aqui não queria um notebook qualquer, eu queria ou um da Apple, ou então eu queria um Dell, que o Dell é uma marca muito boa, inclusive no Brasil eu tive um, e ele custava 2.300 euros. Então o que eu fiz? Eu juntei. Então juntei. Quando eu tinha, eu fui lá e pum, comprei à vista. E assim tudo que eu quero eu compro à vista. E hoje eu tenho cartão de crédito, meu cartão de crédito não tem nada, sabe o que é nada nele? Não tem, porque não tem uma coisa que eu acho que eu precise comprar para parcelar, sabe? E eu tenho muito cuidado também com que essas parcelas vão impactar no meu custo de vida mensal, para elas não desalinhar essa estrutura aí, porque o custo que a gente tem em pagar juros e tudo mais, isso é uma dor de cabeça fora a negociação. Então, esse foi um dos hábitos que eu tive morando aqui, parar com parcelas e passar a comprar à vista. Aqui eu aprendi que estabilidade e paz financeira vale muito mais do que ostentação. Outra coisa, eu redefini a minha qualidade de vida. No Brasil, a gente tem a cultura da ostentação, né? A gente compra e não para. Aqui, não é que a gente não compre. Aqui, pelo menos eu, né? Eu tenho uma consciência maior. Hoje em dia, eu não me considero uma pessoa Na verdade, eu diria que eu sou, né, aprendiz de minimalista, eu não sou essencialista. Tem gente que vive apenas com o básico para sobreviver. Eu não sou essa pessoa. Tem umas coisas que eu gosto e as coisas que eu gosto de qualidade ainda. Por exemplo, o meu celular. Eu gosto de um iPhone bom, com a câmera boa, porque eu faço vídeos, eu preciso
de uma câmera boa. E antes de eu começar a gravar, eu ainda queria uma câmera boa, porque se eu tenho um celular, eu quero um celular bom e essa é o meu desejo e é eu que pago e eu que compro. Então, assim, eu aprendi a ter menos coisa. No Brasil, eu era assim muito de... Nossa, chegou uma época, eu tinha até um blog que chamava Os Desvaneios de Ive, de tanta coisa que eu comprava. E o blog, a ideia dele, na época era blog, nem existia ainda YouTube, era fazer, pelo menos esse auge, né, esse boom que tem agora não tinha, era fazer resenha do que eu tinha, de tanta coisa que eu tinha, sabe? E aqui não, hoje em dia eu tenho 2 shampoos, uma máscara de cabelo, tenho protetor térmico, devo ter uns 3, um olhinho de cabelo, perfume sim que eu tenho uns 3, porque eu ganhei de aniversário. E, claro, aquilo que eu ganho acaba não considerando tanto, mas aí, por exemplo, eu fiquei sem comprar, né, gel de banho e sabonete durante, assim, quase 2 anos, eu tenho até hoje. Fui no Brasil, voltei em janeiro do ano passado. Minha família me deu tanto creme e tanto sabonete que eu não comprei ano passado, não comprei esse ano, nem vou comprar e ainda ganhei de aniversário. Então, assim, eu aprendi a ser menos consumista aqui, sabe? E aproveitar mais o que eu quero. Se fosse a Ivânia do Antigo Testamento, se eu via ali que lançou um perfume, eu ia querer, assim, todos. Pra mim, eu tinha gosto em ter, assim, uma penteadeira abarrotada, sabe? Daquela que dá trabalho pra faxineira tirar a poeira dela. Eu falo isso porque hoje eu sou a faxineira e sei o tanto que isso dá trabalho. Mas eu não sou essa pessoa. Mas, então, eu acredito que eu fui convertida aí pelo minimalismo, sabe? Eu vivo com menos coisa hoje. Hoje eu diria que a minha qualidade de vida é ter mais uma organização mais assim em paz, sabe? E não status. Eu aprendi a viver com menos coisas. Literalmente com menos coisas. Desde quando eu me mudei, né, vim com uma mala de 23 quilos e outra de 10. E ao me deparar aí, eu ainda vacilei, porque aqui, como a gente tem acesso às coisas, a gente acaba comprando muito, a gente acaba ganhando muito. Então, assim, no que eu precisei de mudar e vi aquele mundaréu de coisas, pensei, meu Deus, por que tanta coisa? Pra que tanta coisa? Então, assim, hoje eu vivo com menos coisas. Inclusive aqui, né, a gente tem aí o outono, as estações bem marcadinhas, então o meu guarda-roupa mesmo, né, inclusive eu adotei, né, vou deixar uma foto aqui para vocês verem, eu adotei o armário aberto, paguei apenas 30 euritos, tá, nesse armário aí, eu amo, tá, esse armário, o modelo dele, porque ele fica, eu consigo ver absolutamente o que eu tenho nele, sabe, não corre o risco de ficar ali, já chegou o ponto, gente, de eu comprar no Brasil peças iguais, porque eu era tão consumista, mas tão consumista, hoje em dia não. Então, assim, esse armário aí, né, ele é separado por estação, outono, inverno e primavera, verão. Então, agora a gente acabou de entrar na primavera, ainda tá um pouquinho de frio, então mais pra frente, quando tiver aí na metade da primavera, eu já guardo o guarda-roupa de inverno e mudo para as peças de verão. Então isso me fez ter mais consciência do que eu tenho e a viver com cada vez menos coisas. Então eu percebi o quanto eu vivia no excesso sem perceber. Eu fico sempre me questionando, Ivânia, se eu precisar de sair às pressas, eu vou ter uma viagem, um bilhete, uma passagem com uma mala de 23 quilos e outra de 10. Então, dá uma segurada. É a maneira que eu achei para poder me conscientizar mais, sabe? Do que eu realmente precisava e do que eu estava só colocando dinheiro ali por colocar. Eu aprendi a cozinhar mais em casa. Passei, né, a cozinhar mais em casa. Então, com isso, eu passei a comer mais saudável. Eu como na rua, eu não sei, eu fiquei mais exigente com a minha comida, vamos dizer assim. Porque na rua eu não sei se eles usaram aí um óleo vegetal que é ruim para minha saúde, né? Aqui eu passei a consumir muito azeite, que aqui, né, é bem famoso o azeite daqui, bem saudável, então eu passei a consumir
mais comida saudável, embora tenha comida que ela é mais prática, né? Eu, por exemplo, eu sou da praticidade. Se eu tenho ali até o, desculpa, até o alho, ele é picadinho já, eu já deixo ele congelado e uso ele. Agora, eu já uso alho já picadinho, tá? Os legumes e tudo mais. E a carne também, mas para quem gosta aí de fazer do jeito tradicional, faz também. É um jeito que eu achei de estar aí economizando também meu dinheiro e cuidando melhor da minha saúde e da qualidade daquilo que eu estou comendo. Então hoje cozinhar não é uma opção, é uma estratégia. Além de ser uma estratégia financeira, é uma estratégia saudável também, né? E que acaba acarretando também no meu bolso. Se eu estiver saudável, eu não vou gastar com uma enfermidade aí. Então é mais é questão de estratégia. E eu também passei a gostar, né, de cozinhar. Vez ou outra, óbvio que eu saio como fora, mas eu amo a minha comidinha. Gente, meu café da manhã é ovos com bacon todo santo dia. Eu não enjoo. Tem absolutamente 40 anos que eu como isso da minha vida e eu não enjoo. A última coisa seria trabalhar com coisas que provavelmente eu jamais faria no Brasil, que é a limpeza. Não vou ser hipócrita em dizer para vocês que no Brasil eu faria. Não, eu não faria. No Brasil eu tinha um trabalho administrativo, trabalhei no administrativo a minha vida inteira. Não estou falando que o trabalho que eu exerço aqui fora seja assim, não seja um trabalho de honra, mas no Brasil, né, pela formação da gente, pela capacitação, a gente acaba, né, crescendo, né? Então eu duvido se perguntar para qualquer pessoa que trabalha com limpeza, inclusive para mim aqui, se eu quero um cargo administrativo, se eu vou recusar e dizer que não, né? Então, não vou mentir, não venha romantizar, não estou falando que o trabalho de limpeza não é válido, porém é um trabalho que tem muito esforço físico, sim, e que ele não é tão reconhecido. Então, gente, qualquer oportunidade que eu tiver de estar mudando de área, eu vou estar mudando sim. Não vou ser hipócrita de vir aqui dizer que eu amo o meu trabalho. Inclusive, esses dias, postei no meu Instagram, nos stories, que eu sempre faço detalhes, né? Seja na toalha, seja no papel higiênico, eu sempre deixo a toalha dobradinha de um jeito bonito, eu sempre faço um desenho no papel higiênico, no rolo de papel da cozinha, a cama eu arrumo de um jeito como se a pessoa estivesse num hotel, o sofá, eu faço com que o meu cliente chegue na casa, ele não encontre só uma casa limpa com cheirinho de limpeza, né, de água sanitária, que é o cheiro que detecta que foi limpo, mas um ambientador, ele tem uma experiência de entrar assim, sabe quando você chega num hotel, para passar as férias, você pensa, puta merda, eu queria que tivesse uma pessoa que arrumasse a minha cama desse jeito todos os dias. Os meus clientes têm isso. Então, essa é a experiência que eu ofereço, sabe? Com o meu trabalho. Por isso que eu cobro o valor que eu acho justo, que vale o meu trabalho. Porque eu simplesmente não limpo, eu dou uma experiência para a pessoa, ofereço isso. E uma das meninas respondeu assim, se nota que você gosta do que você faz. Falei, engano seu, eu não gosto. Porém, tudo que eu pego para fazer, eu faço bem feito. Eu posso pegar, não sei, posso ser carteira, mas eu vou ser a melhor carteira que vai existir. Eu vou arrumar um jeito de entregar com que a minha entrega ela vai ser perfeita. Por quê? Isso é um costume, um hábito que eu tenho desde o Brasil. A minha entrega ela é perfeita. Porque, gente, se você tem uma entrega perfeita, quando tiver qualquer promoção, primeiro que a própria Bíblia, né? Eu não tô falando aqui, entrando no tema de religiosidade, já falei aqui 1000 vezes, eu não sou uma pessoa religiosa, porém, eu tenho princípios cristãos. E a Bíblia é inegável que é o livro mais antigo aí da humanidade, e ela fala que a gente deve entregar o nosso trabalho como se fosse uma oferta viva para o Senhor. E eu levo isso muito a sério. Se eu for organizar uma planilha, eu vou te entregar a planilha mais assim perfeita que você vai ter visto na sua vida. Eu vou arrancar da boca de cada pessoa com que eu presto o meu serviço
uau, como se nota que você, um exemplo, o que eu ouço muito, se nota que você trabalhava em hotel pela perfeição do meu trabalho. E tem um ditado, uma frase que eu ouvi do pastor Tiago Brunet, que ele fala: nossa promoção não está no trabalho que a gente oferece, está no extra que a gente dá. Então, desde então, eu pude entender que isso meu, não sei se vinha, eu faço assim de forma genuína, tá? Então, com isso, a gente acaba, por exemplo, se você tem um trabalho e executa só o que todo mundo tem que fazer, de qualquer maneira, eu não tô falando para você ser um bobo e ficar fazendo mais hora extra sem receber, não. Eu estou falando para você entregar qualidade, não simplesmente, claro, se a empresa tem um procedimento padrão, tem que ser assim, mas ainda assim, gente, tem jeito. Eu não tô falando para vocês puxarem saco de ninguém, simplesmente para fazer aquilo como se fosse uma oferta de verdade. A pessoa sente isso, a energia da pessoa muda. O que eu mais ouço dos meus clientes? O melhor dia da semana é o dia que você vem. Se nota que você gosta do que você faz, mesmo eu não gostando, porque de tão bem feito que eu faço. Eu posso construir uma casa e não saber, mas eu vou aprender e vou construir a casa assim, que a pessoa vai falar: você foi isso em outras vidas, de tão perfeito que vai ser. E eu sou assim em qualquer coisa que eu faço. E é isso. Eu acredito muito nisso, sabe? E acredito que a promoção da gente vem nos detalhes. Então, isso é uma coisa que eu gosto bastante. Porque, embora não seja aquilo o trabalho dos sonhos, é o trabalho que me reconstruiu. Então, morar fora quer dizer que você muda não só de endereço, de país, estado, bairro, muda quem você é, quem você se torna, muda seu comportamento, muda sua mentalidade e talvez esse seja o verdadeiro ganho de se morar fora. Espero que esse vídeo tenha contribuído de alguma maneira, tá? Na sua vida. Se esse vídeo agregou valor para você, deixa aqui nos comentários dizendo qual é o seu trabalho, o que você faz, como é a sua entrega, se tem alguma curiosidade da Espanha, algum hábito meu que te chocou, que você se escandalizou, que você não esperava. Enfim, desde que seja respeitosa, toda opinião é válida. Como sempre, estou sempre de olho nos comentários. Se você quer ver algum vídeo sobre algum tema da Espanha, comente aqui que eu posso trazer o seu vídeo nos próximos, tá? Espero de coração que tenham gostado. Muito obrigado por terem me assistido. Nos vemos nos próximos vídeos. Um beijo, tchau!